Boa Esperança, pois sua travessia comprovava que o Oceano Atlântico e o Índico se ligavam. Aumentavam, assim, as esperanças de os portugueses chegarem ao Oriente, contornando a África. Finalmente, no ano de 1498, Vasco da Gama conseguiu chegar às Índias, contornando o continente africano. Vasco da Gama, que era um navegador. Por isso que existe o time do Rio de Janeiro chamado Vasco da Gama, e por isso que o símbolo do Vasco da Gama é essa cruzinha vermelha. Então o Vasco já foi assim, né? Fala, Amanda. E Portugal adquiriu o monopólio do comércio das especiarias. Depois do retorno de Vasco da Gama, uma grande expedição foi organizada. Seu comandante, Pedro Álvares Cabral, tinha a missão de negociar acordos comerciais com os mercadores orientais. Durante a viagem, para escapar das zonas de calmaria, existem duas histórias com relação ao fato do Brasil ter sido achado por Portugal. Eu tenho um livro ali que mostra que já existiam cartas e relatos de que os portugueses já sabiam da existência do Brasil antes de 1500. Outro fato é que nessas cartas o rei de Portugal conversa com o Cabral, e o Cabral ele tinha que fazer isso aqui, ó, dar a volta na África, fazer o comércio e voltar para Portugal. Na primeira teoria, que é a que ainda existe nos livros de história, o Cabral ele se desviou da rota e acabou encontrando aqui, ó, chegou aqui, região de Porto Seguro, por engano. Isso é o que a gente ainda tem nos livros. Mas segundo esse livro que eu tenho e alguns outros relatos, mostram que o rei de Portugal, sabendo da existência desse território, pede para o Cabral verificar se existia riquezas fáceis de serem encontradas. Ou seja, ouro, prata, essas coisas, diamantes. E vira para Cabral e fala, vê se tem, de lá você continua o seu caminho e faça o relato e mostre para mim. Quem é que vai fazer o relato? O escrivão dele, Pero Vaz de Caminha. Então, esse livro do Pero Vaz de Caminha, falando sobre como foi esse descobrimento do Brasil, está na biblioteca da escola. Um manualzinho pequenininho que ele fala. O que tinha aqui, qual foi a primeira visão dele dos índios, essas coisas todas. Então nós temos isso, ok? Cabral ordena que as embarcações façam uma rota mais a sudoeste. Mas o desvio foi tão grande que a frota atravessou o Atlântico, encontrando novas terras no meio do caminho. Dias depois, a frota de Cabral retoma o caminho para as Índias. Há algum tempo, os historiadores contestam esta versão. Segundo eles, terraplanismo. Cuidado, gente. Se estiverem navegando ao fim do mundo, cuidado. O governo português já tinha conhecimento da existência de terras a oeste. Portanto, o desvio da frota de Cabral pode ter sido planejado para que encontrasse as terras que mais tarde foram chamadas de Brasil. Existe um tratado que eu vou mostrar para vocês, chamado Tratado de Tordesilhas, que foi uma divisão de terras feita entre portugueses e espanhóis. Desse tratado, Tordesilhas é uma das linhas imaginárias verticais da Terra. Desse tratado, parte do Brasil, quase metade, porque isso aqui, ó, ficaria para Portugal e a parte de cá toda para a Espanha. Esse tratado foi feito em 1494. Como que você divide uma parte de terra que ainda não foi descoberta, sendo que o descobrimento do Brasil foi em 1500? Como que você antecipa, eu presumo que vai ter terra em tal lugar, já vou dividir algo que eu nem conheço? É estranho isso. Beleza? Então, agora, grandes navegações. Você sabia que no século XV eu era o ser mais temido pelos navegadores? Vamos então agora, moçada, para alguns slides para vocês, dando continuidade ao capítulo número 3.
Então nós temos o que o videozinho já mostrou pra gente, que os portugueses já eram grandes navegadores, eles eram hábeis navegantes, né? Existia uma escola para isso, que era a Escola de Sagres. Então alguns fatores levaram Portugal a serem pioneiros nessas grandes navegações. Um dos fatores também é porque Portugal se unificou enquanto reino antes dos outros países da Europa. Enquanto a França, a Inglaterra e os outros ainda eram feudos, poder descentralizado, Portugal ele se tornou reino já antes, 1139. Ele já se torna um reino. Então, a partir daí, juntando com o fato de serem bons navegadores e a localização geográfica faz com que Portugal seja o pioneiro nessas grandes navegações. Então, Portugal conquista várias terras em grandes partes do mundo. Tem cidade japonesa, não lembro qual o nome, depois eu pesquiso para vocês, que era entreposto comercial do Japão. Chegou a ter cristianismo lá, apesar de que os padres depois foram expulsos. Na China, tem cidade que ainda fala português até hoje. Tem um lugarzinho chamado Timor-Leste, mas isso aí é mais para frente, foi por causa do imperialismo, que também falam português, e por aí vai. Ok? De frente para o mar, fica muito fácil. Eles não tinham como fazer comércio fazendo isso aqui, passando por dentro. Primeiro que os italianos roubariam eles aqui. Segundo que eles poderiam ser mortos pelos muçulmanos aqui. Pela África do mesmo jeito. Os muçulmanos matariam os portugueses por causa da questão religiosa. Então, a única saída era virarem para o mar. Aí nós temos as caravelas. Em primeiro lugar, voltados para a questão da pesca. Se vocês forem a Portugal, a culinária de Portugal, a questão da sardinha, por exemplo, a culinária é muito voltada para frutos do mar. Presta atenção como que o português faz sardinha e eu acho que vocês nunca mais vão comer, porque eles não tiram as tripas da sardinha para assar. Quem é que financiava essas viagens? Os burgueses. Eram eles que financiavam. Nesse filme, 1492, A Conquista do Paraíso, mostra a história do Cristóvão Colombo, o descobrimento do continente americano em 1492, e no filme mostra quem é que bancou a viagem do Colombo. Quem autorizou foi a rainha, mas quem bancou a viagem foi um cara dono de banco, comércio. Era assim que se dava a união da burguesia com os reis. Os reis autorizavam, a burguesia patrocinava. Lembra que a burguesia patrocinava os grandes escritores por meio do mecenato? Era assim que funcionava. No final dessa videoaula eu vou mostrar só um trechinho de uns 4 minutos desse filme aqui para vocês. Assistam. Eu acho que esse filme ele tem até no YouTube, ele completo. Não precisa nem ser de Netflix. Então, qual que era o projeto naval português do século XV? Chegar às Índias. Índia, China, Japão, para conseguir de lá especiarias. Especiarias poderiam ser tecidos, poderia ser pimenta, poderia ser condimento. Especiaria era tudo aquilo que não tinha na Europa, por exemplo. Antes dos portugueses plantarem a cana-de-açúcar aqui no Brasil, o açúcar utilizado na Europa era muito caro e era um açúcar retirado de beterraba. Então, tudo aquilo que pra gente hoje é banal, que a gente vai no supermercado e compra lá na sacolinha, cravo, pimenta, tudo quanto essas coisas, na época não tinha e era caríssimo para você adquirir na Europa. Então os portugueses faziam esse trajeto, contornando o périplo africano. Esse tipo de navegação na costa é chamada navegação de caranguejo, que se navega de lado assim, para não sair da costa. Aí a Escola de Sagres, patrocinadora da seleção de Portugal. Eu acho que tem até uma cerveja agora chamada Sagres. Ela é que deu a base, estudos náuticos, mostrando como que era a terra para que esses portugueses pudessem se localizar.
Lembra que no vídeo nós falamos sobre astrolábio, falamos sobre a bússola, outros equipamentos que os portugueses se utilizavam, até ampulheta, para se localizar no oceano. 1492 mostra isso muito bem. O Cristóvão Colombo, segundo o filme, o que ele queria? Vamos ver se tem algum mapa aqui. Aqui, ó, Espanha. Cristóvão Colombo não queria fazer a viagem que os portugueses fizeram para chegar às Índias. Qual que era a ideia do Cristóvão Colombo? Vir reto e dar a volta no globo saindo aqui, ó. Porque o Cristóvão Colombo, diferentemente de algumas pessoas hoje em dia, ele já sabia que a Terra não era plana, ele sabia que a Terra era arredondada. Então a ideia dele era, para chegar aqui, ele daria uma volta assim. Então a ideia de Colombo era uma volta no sentido horizontal para chegar aqui. Os portugueses fizeram no sentido vertical. Só que aí quando Colombo sai daqui, ele encontra o nosso continente ali na frente. E aí ele mostra no filme, ele com os equipamentos, olhando para a lua, o astrolábio, aquelas coisas, ele totalmente perdido. E o pessoal já queria até matar ele. Mas aí, por que o nosso continente não chama Colombo? Se chama América? Aí vocês têm que ver o filme para saber. Aqui, o périplo africano, e aqui cada fase. 1415, conseguem chegar aqui, 1434 e por aí vai. Demorou praticamente um século para eles conseguirem dar essa volta. Coisa que para a gente hoje é banal, que você pega um avião aqui no Brasil e chega na África do Sul em 10 horas. Os caras de Portugal até Calicut demoraram 98 menos 15, 88, 83 anos. Então é muita coisa. Se eu fosse vocês, apertava um pause e anotava isso aqui, porque é importante. Aí nós temos a questão do projeto espanhol. Os espanhóis, durante muito tempo, a parte sul da Espanha, ela era conquistada por muçulmanos. Até que eles conseguem expulsar esses muçulmanos com o passar do tempo. Ok? Em 1492. A parte sul da Espanha, a parte de Granada. Se a gente for ver o Campeonato Espanhol, os times mais pobres da Espanha são a parte do sul, que é a região de Granada. Aí nós temos Colombo, viagem com G, a pessoa colocou errado. Colombo partiu nas caravelas e chegou ali na América Central, perto de Cuba, nas Bahamas. Só que Colombo, pelo menos com base no filme, ele não tinha noção de que ele tinha descoberto um continente gigantesco. Ele achava que ele tinha descoberto apenas algumas ilhas. E aí ele foi dando nome nessas ilhas. E geralmente, como a religiosidade era muito forte, foi dando nome São Salvador, El Salvador, coisas voltadas para a religião. Viagem de Colombo. Aqui, ó, nesse vídeo, é a imagem do filme que eu vou passar para vocês. É isso que Colombo fez, olha lá. Sai da Espanha, seguindo em frente, achando que ele ia dar a volta, e acaba chegando aqui, Bahamas, pertinho. O Américo Vespúcio, que foi outro navegador que veio depois, ele consegue chegar no continente mesmo. Por isso que Américo Vespúcio foi agraciado com o nome de América. O Cristóvão Colombo, ele estava a mando da rainha Isabel de Castela, ou seja, da Espanha. Mas o Cristóvão Colombo, ele era de Gênova, ele era um italiano. Então o nosso continente foi descoberto por um italiano, a mando da Espanha. Aí, uma imagem de Cristóvão Colombo, o navegador e mercador italiano Américo Vespúcio chegou às terras em 1504 e constatou que estavam num novo continente, Américo Vespúcio. Isso não é a Índia, é um novo continente, e em minha homenagem vai se chamar América. Ele achava que tinha chegado às Índias e ele percebeu que tinha chegado à América. De acordo com o filme, com esse filme também, a elite espanhola também não era muito chegada no Cristóvão Colombo.
Por isso que também deram mais moral para o Américo Vespúcio. Início da exploração. Hernán Cortés, aí que entra esse livro que eu falei com vocês, foi o responsável por dizimar o Império Azteca, e depois um outro conquistador a mando da Espanha acaba com o Império Inca, Francisco Pizarro. A diferença de Cortés para Pizarro é que Cortés era um cara estudado, Pizarro era um tosco, mas ambos conseguiram o que queriam, destruir esses dois impérios maravilhosos que nós tínhamos. Esses dois aqui não vão ser tema do nosso capítulo agora não. Em resumo, as grandes navegações. Portugueses e espanhóis saem na frente, possuem uma série de conhecimentos básicos, mais uma tradição marítima. Tá joia, pessoal? Agora eu vou passar para vocês só um pouquinho da música desse filme, para vocês prestarem um pouquinho de atenção. E por hoje está bom. É isso, pessoal.
Isso aí, galera. Abração.